Salve Maria! Hoje, dia 4 de dezembro, dia de um grande santo da nossa Igreja Católica, São João Damasceno. Hoje nós vamos conhecer a respeito da vida dele. Teólogo, espiritualista, orador, escritor e, sobretudo, santo. Este é o perfil de São João Damasceno, cujas obras fazem sentir o frescor da doutrina patrística oriental. Situada aos pés do Monte Hermon, à beira do deserto da Síria, Damasco é considerada por muitos estudiosos como a antiga cidade do mundo continuamente habitada. De origem imemorial, sua história está repleta de vicissitudes. 13 séculos antes de Cristo, a região foi campo de batalha entre hititas e egípcios. 200 anos depois, os arameus a tornaram uma importante urbe que o rei Davi submeteu, fazendo-a pagar-lhe tributo. No século IV, apossou-se dela Alexandre Magno, e depois da morte deste, disputaram-na acirradamente o Império Seleucida e o Ptolomaico, até cair, por fim, no ano 64 a.C., em mãos romanas. Na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, Damasco fazia parte da Decápolis, e pouco depois da ressurreição do Divino Mestre, já achamos nela um grupo de cristãos, cuja fé motiva a viagem de Saulo de Tarso com o intuito de persegui-los. É nessa cidade lendária, crisol de raças e culturas, que veio ao mundo o último dos padres da Igreja Oriental, São João Damasceno. De família árabe, mas cristã de religião e socialmente bem situada, nasceu João por volta do ano 675, quando Damasco já se encontrava sob domínio muçulmano, num período em que o cristianismo tinha uma certa liberdade. O pai de João era muito cristão e amigo dos sarracenos, os quais, naquela época, eram senhores do país. Essa estima estendia-se também ao filho. Os raros talentos e méritos desse levaram o califa a distingui-lo com a sua confiança e nomeá-lo prefeito, Mansur, de Damasco. São João Damasceno, ainda jovem e ajudante, gozava de muitos privilégios financeiros do pai. Entretanto, ao crescer no amor ao Cristo pobre, deu atenção à palavra que mostra a dificuldade dos ricos, apegados, para entrarem no reino dos céus. Assim, num impulso para a santidade, renunciou a todos os bens e os deu aos pobres, concedeu liberdade aos servos e fez uma peregrinação a pé pela Palestina. Preferiu São João uma vida de maus tratos do que se entregar às delícias venenosas do pecado. Retirou-se para um convento de São Sabas, perto de Jerusalém, e passou a viver na humildade, caridade e alegria. Pouco depois foi ordenado presbítero e escolhido pelo patriarca João de Jerusalém para pregar na Anástasis, lugar do sepulcro de Jesus, e em outros templos da Cidade Santa. De tal maneira brilharam sua eloquência e a segurança doutrinária que foi cognominado Crisoroas, que quer dizer rio de ouro, nome dado às águas que, procedentes do Antilíbano, tornavam um fecundo oásis os arredores de Damasco. São João Damasceno logrou fazer uma excelente síntese da doutrina patrística usando uma oratória de grande beleza. A influência do seu pensamento se estendeu do Oriente ao Ocidente, onde suas obras foram objeto de estudo por São Tomás e os escolásticos. Nas suas homilias e escritos, encontramos a refutação de muitas das heresias que assolavam as comunidades cristãs da época. Uma herança proveniente da tradição do Antigo Testamento proibia toda e qualquer reprodução da imagem de Deus. Sendo assim, condenavam o uso de imagens nas igrejas. O imperador bizantino, Leão Exáurico, empreendeu uma guerra contra o culto das imagens sagradas. Sendo assim, a pedido do Papa Gregório III, São João Damasceno assumiu o papel de defensor das imagens,
travando uma luta contra os iconoclastas. Iconoclasta é uma heresia que afirma que é superstição o uso de uma imagem religiosa e pede que seja destruída. Por isso, os iconoclastas destruíam as imagens e perseguiam quem as venerava. São João Damasceno defendeu esta veneração em seus 3 discursos contra quem calunia as imagens sagradas. O santo escreveu: Eu não venero a matéria, mas o Criador da matéria, que se fez matéria por mim e dignou-se a habitar na matéria e, através da matéria, realizar minha salvação. Não é matéria o lenho da cruz 3 vezes bendita? E a tinta e o santíssimo livro dos evangelhos não são matéria? O salvífico altar que nos dispensa o pão da vida não é matéria? E antes que nada, não são matéria a carne e o sangue de meu Senhor? Acrescentou. Sobre as relíquias dos santos, São João Damasceno sustentou que, antes de tudo, veneramos aqueles entre quem Deus descansou, ele, único santo, que mora entre os santos, como a Santa Mãe de Deus e todos os santos. Estes são aqueles que, enquanto possível, tornaram-se semelhantes a Deus, com sua vontade e pela inabitação e a ajuda de Deus. São chamados realmente de deuses, não por natureza, mas por contingência, assim como o ferro incandescente é chamado de fogo, não por natureza, mas por contingência e por participação do fogo. Diz de fato: sereis santos, porque eu sou santo. Recordou ele. Escreveu inúmeras obras tratando de vários assuntos sobre teologia, dogmática, apologética e outros campos que fizeram de São João digno do título de Doutor da Igreja, declarado por Leão XIII em 1890. Recebeu o apelido de São Tomás do Oriente, por sua contribuição dada à Igreja Oriental. Sua principal obra foi a De Fide Ortodoxa, que enfatiza o pensamento da patrística grega e as decisões doutrinais dos concílios da época, sendo também um ponto de referência essencial para a teologia católica como para a ortodoxa. Certa vez, os hereges prenderam São João e cortaram a mão direita dele, a fim de não mais escrever. Por intervenção de Nossa Senhora, foi curado. Seu amor à Mãe de Jesus foi tão concreto que foi São João quem tornou presente a doutrina sobre a Imaculada Conceição, a maternidade divina, a virgindade perpétua e a assunção de corpo e alma de Maria. Este filho predileto da mãe faleceu no dia 4 de dezembro de 749 no mosteiro de São Sebas, na Palestina. O segundo concílio de Nicéia, em 787, respaldou o que o santo tanto defendeu, pois assinalou que as imagens podem ser expostas e veneradas legitimamente, porque o respeito que lhes é demonstrado é dirigido à pessoa que representam. Como já foi apontado, saber unir piedade, beleza literária e a mais pura ortodoxia doutrinária foi um dos grandes méritos de São João Damasceno. Ele conseguiu, com um brilho verdadeiramente excepcional, aliar a verdade, a bondade e a beleza numa linguagem tão acessível que deleita e, ao mesmo tempo, ensina as mais elevadas verdades sobre nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima. A obra deste padre da Igreja é tão vasta, seus escritos de tal modo magistrais na exposição e ricos em conceitos teológicos, cristológicos, apologéticos, pastorais e mariológicos, que selecionar alguns excertos para ilustrar este artigo sem ultrapassar seus curtos limites torna-se um árduo desafio. Valendo-se de uma terminologia perfeita do ponto de vista teológico, São João Damasceno exalta em suas homilias os mistérios de Nosso Senhor e refuta os erros cristológicos correntes naqueles tempos. Afirmando a plena união do Verbo encarnado com Deus Pai e Deus Espírito Santo, desqualifica o monofisismo que pretende ver a natureza humana de Cristo absorvida pela divindade. O nestorianismo, que considera Nosso Senhor
como uma pessoa humana na qual o Verbo haveria estabelecido sua morada, como num templo ou mansão, sem assumir de fato a natureza do homem. Ou o monotelismo, que nega a existência da vontade humana nele. Assim, por exemplo, em sua homilia sobre a transfiguração do Senhor, ecoam os ensinamentos antimonofisistas do Concílio de Calcedônia, realizado em 451. Como é possível que coisas incomunicáveis se misturem e permaneçam sem confundir-se? Como podem se unir uns elementos inconciliáveis sem perder as características próprias da natureza? Precisamente isto é o que se efetua na união hipostática, de maneira tal que os elementos que se unem formam um só ser e uma só pessoa, mas conservando a unidade pessoal e a duplicidade de naturezas, numa diversidade indivisível e numa união sem confusão, que se realiza mediante a encarnação do Verbo imutável e a incompreensível e definitiva divinização da carne mortal. Como consequência dessa permuta, dessa recíproca comunicação, sem confusão e da perfeita união hipostática, os atributos humanos vêm a pertencer a Deus e os divinos chegam a pertencer a um homem. Um só é, com efeito, aquele que, sendo Deus desde sempre, depois se fez homem. Com igual fé e profundidade teológica, o Santo de Damasco não teme abordar um tema pouco tratado por teólogos mais recentes. O que aconteceu com a alma de Cristo após sua morte? A divindade separou-se da alma humana e do corpo do Senhor? Explica ele. Embora a alma santa e divina tenha se separado do corpo incontaminado e vivificante, a divindade do Verbo não se separou de nenhum desses dois elementos, ou seja, nem do corpo nem da alma, por efeito da indivisa união hipostática das duas naturezas, que se realizou na concepção efetuada no seio da Santa Virgem Maria, Mãe de Deus. Assim resulta que, inclusive ao produzir-se a morte, continua havendo em Cristo uma só pessoa, que é o Verbo divino. E depois da morte do Senhor, nesta pessoa seguem subsistindo a alma e o corpo. Não são menos belas e esplendorosas as homilias do Damasceno sobre Nossa Senhora. Elas nos mostram como a devoção à Santíssima Virgem vem desde os primeiros tempos do cristianismo, como o amor a ela era muito patente já na época de Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo João, de São Justino, falecido em 165, e de Santo Irineu, falecido em 202. Nessas homilias se encontram em germe os elementos doutrinários que séculos depois facilitaram a proclamação de diversos dogmas marianos, como o da Imaculada Conceição e o da Assunção da Virgem Maria em corpo e alma aos céus. Cabe ressaltar nelas, além da profundidade teológica, o entusiasmo e o amor de seu autor à Santíssima Virgem. A razão fala, mas o amor canta, escreveu o romancista Alfred de Vigny. Em São João Damasceno, a razão disserta e o amor canta, ao tratar daquela que foi achada digna de ser a mãe do Redentor. Eis como ele entoa louvores à virgindade perpétua de Maria. Ó Joaquim e Ana, casal bem-aventurado e verdadeiramente irrepreensível, vós levastes uma vida agradável a Deus e digna daquela de quem vos tornastes pais. Tendo vivido com pureza e santidade, gerastes a joia da virgindade, ou seja, aquela que foi virgem antes do parto, virgem no parto e virgem depois do parto. Aquela que é a virgem por excelência, virgem para sempre, virgem perpétua no espírito, na alma e no corpo. E com quanta beleza literária, servindo-se de figuras extraídas do Antigo Testamento, nos ensina a ser Maria, Mãe de Deus. Ó Virgem, claramente prefigurada na sarça, nas tábuas escritas por Deus, na arca da lei, no vaso de ouro, no candelabro, na mesa
e na vara de Arão que floresceu. De vós, com efeito, procede a chama da divindade, o Verbo e a manifestação do Pai, o maná suavíssimo e celestial, o nome inefável que está acima de todo nome, a luz eterna e inacessível, o celeste pão de vida. De vós brotou corporalmente aquele fruto que não é resultado do trabalho de nenhum cultivador. Essa capacidade de unir doutrina, poesia e fervor é exemplo típico do que Urs von Balthasar chama teologia de joelhos, em oposição à teologia de escritório tão habitual nos dias atuais. São João Damasceno comparte uma opinião generalizada entre os santos padres de que há uma estreita relação entre a virgindade perpétua de Maria e a incorrupção de seu corpo virginal depois da morte, ao ponto de que, em trechos como os mencionados a seguir, ele prenuncia o dogma da assunção de Maria ao céu em corpo e alma. Convinha que aquela que no parto manteve ilibada a virgindade conservasse o corpo incorrupto mesmo depois da morte. Convinha que aquela que trouxe no seio o Criador encarnado habitasse entre os divinos tabernáculos. Convinha que a Mãe de Deus possuísse o que era do Filho e que fosse venerada por todas as criaturas como mãe e serva do mesmo Deus. Essa passagem de Damasceno foi reproduzida literalmente por Pio XII ao definir o dogma da Assunção na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus. Nela, o Papa elogia também a veemente eloquência desse santo, que entre todos se distingue como pregoeiro dessa tradição. São João Damasceno dizia de si mesmo que nada possuía de original, apenas compilava trechos de antigos escritores. No entanto, a luz de seu pensamento atravessou os séculos e ilumina até hoje os horizontes dos estudos teológicos. O próprio Papa Bento XVI, tomando como tema da audiência geral em 6 de maio de 2009, põe em realce a originalidade de sua argumentação em defesa do culto às imagens e às relíquias dos santos e o qualifica de personalidade de primeira grandeza na história da teologia bizantina, um grande doutor na história da Igreja Universal. Ele recordou: São João Damasceno foi o primeiro a fazer a distinção no culto público e privado dos cristãos entre a adoração e a veneração. A primeira pode ser dirigida somente a Deus. A segunda pode ser utilizada como imagem para se dirigir a uma pessoa à qual presta culto. São João Damasceno foi adequadamente cognominado o São Tomás do Oriente. Feliz equiparação, porque esses dois luminares da Igreja se assemelham a um título muito superior. Ambos refulgem pela santidade de vida, tanto ou mais que pela ciência. Deles se pode bem dizer: quando o amor vivifica a dimensão orante da teologia, o conhecimento, adquirido através da razão, se dilata. A verdade é procurada com humildade, acolhida com enlevo e gratidão. Numa palavra, o conhecimento cresce somente quando se ama a verdade. O amor se torna inteligência e a teologia se torna autêntica sabedoria do coração, que orienta e sustenta a fé e a vida dos fiéis. São João Damasceno, ó santo defensor da doutrina e da fé católica, soube combater as heresias e ensinar a verdade. Pedimos-te as graças para que nós tenhamos a sede do conhecimento de Cristo, sede de compreendê-lo e de amá-lo, para que, assim, não caiamos nos erros e nas tentações. Amém. Oração de São João Damasceno a Nossa Senhora. Saúdo-vos, Maria, esperança dos cristãos. Atendei à súplica de um pecador que vos ama com ternura, que vos honra de modo particular e deposita em vós toda a esperança da sua salvação. Recebi de vós a vida, vós me reconduzis à graça do vosso Filho e sois penhor seguro da minha salvação. Rogo-vos, pois, de livrar-me do peso dos meus pecados, dissipar as trevas do meu coração,
Reprimi as tentações dos meus inimigos e guiai a minha vida, de tal modo que eu possa, por vosso intermédio e sob a vossa proteção, chegar à felicidade eterna do paraíso. Amém. São João Damasceno, rogai por nós.